Glória a Deus! Graça e paz, queridos! Quero compartilhar com os irmãos uma revelação que o Espírito me presenteou 2 dias atrás, quando eu estava retornando do trabalho, me preparando para a live que eu gravei com os irmãos, com o irmão Wagner Olmos, com o Ricardo Maciel, com a participação especial do pastor Pedro. E a gente está meditando sobre Apocalipse e íamos meditar sobre os 4 cavalos e especificamente o cavalo terceiro, o cavalo preto, que tipifica a fome. E eu estava meditando porque se os irmãos têm acompanhado o podcast nosso, ou então alguns assuntos aqui escatológicos no canal, acompanha também esses outros irmãos. Se vocês não acompanham, eu deixo aqui, vou deixar no comentário fixo e também no link da descrição os canais deles, para vocês poderem se inscrever. E nós entendemos que a abertura dos selos, queridos, é a abertura do que vai acontecer na última semana de Daniel, os últimos 7 anos da humanidade. E esses 4 selos representam o envio das 2 testemunhas por Deus para fazer obras iguais e maiores que Jesus fez. É nessa ocasião que vai se cumprir o que Jesus prometeu em João 14:12. E também no 4º selo, o selo que é o cavalo verde, nas nossas Bíblias está amarelo, mas no original grego é verde. Ele representa de onde virá o anticristo também, porque Satanás ele sempre tem uma anti-obra da igreja. Por exemplo, Deus fez com que Jacó tivesse 12 tribos, mas Ismael também teve 12 tribos. Se você analisar em Gênesis, está escrito lá. E Ismael, que o apóstolo Paulo menciona em Gálatas, que é perseguidor da livre, olha só, também tem 12 tribos. Satanás era um querubim da guarda ungido. Então, quando nós lemos aqui em Apocalipse 4, nós vemos os 4 seres viventes. E Satanás, que também é um querubim, ele também tem uma anti-obra da igreja. Então, sempre há uma obra da igreja e uma anti-obra da igreja. Nós pregamos Cristo. E Satanás ele usa o seu espírito para influenciar muitos para serem anticristos. E haverá o último derradeiro antes da volta de Jesus. Então sempre tem uma anti-obra. Eu consigo enxergar também na palavra, lendo Abacuque, que esses 4 cavalos também eles são representados pela ação de Satanás na metade da semana, que vai ser a grande tribulação. Mas, especificamente falando, queridos, esse 3º selo, o Espírito me revelou uma verdade tremenda. Porque eles representam as 2 testemunhas. Os 4 cavalos representam o envio por Deus para as 2 testemunhas fazerem as obras dele no tempo do fim. Na primeira metade da última semana, que vai acontecer a chuva serôdia, o maior avivamento, nenhum dano vai acontecer contra as 2 testemunhas. E em Apocalipse 11, falando acerca das 2 testemunhas, nós podemos ver que elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. E não tem como não conectar com Elias, que profetizou que também não choveu por 3 anos e meio na nação de Israel, como consequência dos pecados sem arrependimento do povo. E o Espírito me mostrou, Wagner, o que aconteceu com Elias nesse período de 3 anos e meio sem chuva. É um vislumbre que vai acontecer com a igreja, com as 2 testemunhas, no período da primeira metade da última semana, do grande e maior avivamento, da primeira parte, que vai durar 3 anos e meio, exatamente 3 anos e meio. Recentemente eu gravei aqui 2 vídeos falando acerca das 70 semanas de Daniel. Como é indispensável nós compreendermos acerca das 70 semanas, porque ainda resta 1 semana para se cumprir, e cada semana tem 7 anos. Então Jesus não volta enquanto não ocorrer o evento profético dos últimos 7 anos. E nós precisamos compreender o que vai acontecer nesses últimos 7 anos. Primeira metade, grande e maior avivamento. Segunda metade, grande tribulação. É quando o anticristo vai se manifestar. Só depois Jesus volta. Então ele não pode voltar hoje. Ele não pode voltar daqui a 3 anos.
quando o último avivamento acontecer, aí sim, 7 anos depois ele volta. Amém, queridos? É isso que está na palavra. Então vamos meditar especificamente acerca desse terceiro selo. Olha só o que está escrito. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isto nos diz que vai haver fome na terra. A comida estará escassa, queridos. E foi exatamente o que aconteceu com Elias nos dias que ele profetizou, nos 3 anos e meio para a nação de Israel, que ele profetizou que não teria chuva. E consequência de não ter chuva, fome. Vamos ler? 1 Reis, capítulo 17. Vamos ver aqui a partir do verso... Vamos ver a partir do verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Tiago 5,17, Tiago diz que Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. E em Apocalipse 11, as 2 testemunhas, representadas por um desses cavalos, cavalo preto, por causa do testemunho das testemunhas, que não vai haver resposta, por causa da falta de resposta dos pecadores, primeiro para os apóstatas, que eram igreja, mas se apostataram, e depois para os ímpios, vai haver grande fome. É uma das causas que vai acontecer na última semana. Aí ele continua. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Olha o verso 4. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então, nesse período da profecia, da primeira metade da última semana, em que a igreja estará tocando trombetas, porque os selos falam também das trombetas. Os 4 selos, a abertura dos 4 selos é apenas um panorama. Mas dentro dos 4 selos, nós podemos enxergar o toque das trombetas, o derramar das 7 taças na grande tribulação. Então, os selos, na verdade, meus irmãos, é o Apocalipse, é o livro todo de Apocalipse. Esse é os selos, é o que foi selado em Daniel. Daniel, isso está para tempos longínquos. Você vai, sela este livro, e ele se refere ao tempo do fim. E através da ressurreição de Jesus, ele foi digno de desatar esses selos. E foi revelado para João, e está escrito para nós. E nós estamos compreendendo o que Daniel não compreendeu. Nós estamos compreendendo a abertura desses selos. Então esses 4 selos, resumindo, é o livro de Apocalipse. É a última semana, queridos, de Daniel. Os últimos 7 anos da humanidade. E o que vai acontecer depois? Volta de Jesus, julgamento, reino milenar, Nova Jerusalém, eternidade definitiva. Está tudo dentro do livro selado desses selos. Então os 4 primeiros selos nos revelam o que vai acontecer, de fato, na última semana. E esse cavalo preto, terceiro selo, fala acerca de uma das causas, uma das consequências, melhor dizendo, que vai acontecer com a terra por falta de resposta. Fome. Então, Deus vai nos sustentar miraculosamente. Vai enviar, entre aspas, codornizes, corvos para nos alimentar. Beberemos águas das torrentes. Milagres vão acontecer de sustentação, queridos. O Senhor Jesus vai suprir as nossas necessidades nesse tempo. Aí mais para frente, ele é enviado para uma viúva de Serepta. O Espírito me fez enxergar essa viúva como as nações. Queridos, em Apocalipse 7 está escrito que a igreja vai ser edificada antes da última semana. Foi edificada ali, acabou. Aí, aos últimos 7 anos, os que responderem ao testemunho, à pregação do arrependimento das testemunhas,
elas serão guardadas para serem nações. Porque a igreja, ela não vai reinar no milênio só com ela mesma. A Bíblia diz claramente que nós reinaremos sobre nações que restarão. Ou seja, nações não glorificadas. Então, a igreja glorificada vai ser encerrada antes do início da última semana. E aqueles que responderem serão povos que vão povoar a terra de não glorificados para a igreja sacerdotar sobre elas. Amém? E essa viúva de Serepta de Sidom representa essas nações. E Elias foi enviado para ela. E ela estava passando fome. Ela só tinha um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha. Ela faria o último bolo e depois esperaria a morte. Mas Elias falou: me sustenta, faz um bolo para mim. E não vai faltar nada na sua casa. E exatamente o que ela fez. Ela preparou um bolo para o profeta, ela deu água de beber para o profeta, hospedou o profeta na sua casa, olha só. Isso me fez conectar com Mateus 25. Queridos, essa passagem de Mateus 25, esses benditos do Pai de Jesus, não é a igreja. São exatamente as nações que restarão. Porque ele fala: eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Olha só a conexão. Mas eles vão perguntar: mas quando é que nós fizemos isso para você, Jesus? Em verdade vos digo, que se vocês fizeram para esses meus pequeninos, quem são esses pequeninos que ele se refere? A igreja com ele, glorificada. A mim fizeram. Então, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. As nações que adentrarão o milênio, povos que restarão para a igreja sacerdotar sobre eles. Então, a viúva sustentou. Ou seja, muitos vão ouvir a pregação das testemunhas e vão se arrepender. A grande massa não vai se arrepender, mas os que se arrependerem serão agraciados por Deus. A igreja, as duas testemunhas, não vai enviar só juízo na terra, também vai promover curas e milagres extraordinários. Foi o que aconteceu na vida dessa viúva. Por ela ter dado ouvido às duas testemunhas, espírito de Elias, que vai estar na igreja, então Deus fez com que as suas necessidades fossem supridas. Interessante, né? Filipenses 4,19, nós conhecemos aquele texto. E meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades. E eles supriram a necessidade de Paulo, olha só, representado por Elias, as duas testemunhas, se a gente pode dizer assim. E Deus supriu essas necessidades. Da mesma forma, por ela ter semeado na vida de Elias, Deus fez com que a farinha se multiplicasse, o azeite se multiplicasse até o final da profecia, que durou 3 anos e meio. Ou seja, as nações sustentarão a igreja nesse tempo aqui. Não somente Deus vai sustentar miraculosamente as duas testemunhas, como também a viúva de Serepta, representada pelas nações, que darão ouvidos às duas testemunhas, que sustentarão. Tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber. Era estrangeiro, me hospedaste. Amém, queridos? Vocês estão conseguindo compreender? Quem não me acompanha aqui no canal, ou assiste poucos vídeos, não está entendendo muito. Eu já gravei também sobre milênio literal. Se você não assistiu, tem uma playlist aqui sobre milênio literal. Tem uma playlist sobre escatologia, sobre as 70 semanas. Assistam, para vocês poderem compreender o que nós estamos querendo dizer aqui. Amém, queridos? Então, miraculosamente, Deus sustenta as nações. Deus usará de misericórdia para as nações. Provérbios 11, verso 24 e 25, olha o que está escrito. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Foi o que a viúva fez. Deu liberalmente, se acrescentou mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Serão os outros que vão perseguir os santos na segunda metade, vão fazer o mal para os santos, ser-lhe-á pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dar a beber será
descendentado. Tremendo, queridos. Aí o Espírito foi me falando, foi me conduzindo. Por causa da resposta para as nações, com as duas testemunhas, conectando com a viúva de Serepta para Elias. O que aconteceu? Mais para frente o filho dela morre. E ela entrega ele para o profeta. E o profeta, representado, conectando com as duas testemunhas, orou ao Senhor por 3 vezes, e Deus atendeu as orações de Elias, e ele ressuscitou no poder do Espírito a filha da viúva. É Deus operando milagres na primeira metade da última semana. Tudo isso está acontecendo no período em que Elias profetizou que não iria chover. 3 anos e meio. Exatamente o que está escrito em Apocalipse 11:4. Não vai chover por 3 anos e meio. 11:6, né? Apocalipse 11:6. Eles têm poder para fechar o céu para que não chova por 3 anos e meio. Durante os dias da profecia. E nós sabemos que foi 3 anos e meio. Exatamente o tempo que as duas testemunhas vão profetizar. Apocalipse 11:3. Darei poder às minhas duas testemunhas para que profetizem por 1260 dias. 3 anos e meio. Primeira metade da última semana. E a segunda metade da última semana é a operação do anticristo. Apocalipse 11:2. Mas deixe de parte o átrio exterior do santuário, não meças, porque foi dado aos gentios. Estes, o império da besta, por 42 meses calcarão os pés à cidade santa, a igreja no tempo do fim. Então, primeira metade, últimas e maiores chuvas, grande avivamento da igreja. Segunda metade, anticristo. Então, nesse período da primeira metade, tem acontecido isso. Milagres extraordinários para as nações que vão ajudar, fazer o bem à igreja, as duas testemunhas. Então, milagres de ressuscitação, de ressurreição, milagres de multiplicação. Eu lembro da multiplicação dos pães e peixes. Vai haver milagres extraordinários. Deus vai usar as duas testemunhas também para poder fazer milagres em favor daqueles que responderão. E juízo para aqueles que não responderem. Eu fiquei maravilhado. E aí, um pouco antes de finalizar os 3 anos e meio sem chuva, ou seja, um pouco antes de concluir a profecia, o ministério das duas testemunhas, antes de terminar o grande e maior avivamento que vai durar 3 anos e meio, primeira metade, Elias se apresenta diante, ele é convocado para se apresentar diante de Acabe, e nesse íntere ele desafia os 450 profetas de Baal. E o que acontece? Ele mata os 450 profetas de Baal. E é exatamente o que acontece, agora num contexto de juízo. Apocalipse 11:5. Se alguém pretende causar-lhes dano para as duas testemunhas, que é a igreja, fogo sai da sua boca e devora os seus inimigos. Fogo conectando com Elias também. Também conectando com Jeremias, capítulo 5, verso 14, que Deus converteu as palavras na boca de Jeremias como fogo para consumir os adversários como lenha. Então fogo sai da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Exatamente na primeira metade da última semana. Que nenhum dano vai acontecer. Elias matando os 450 profetas de Baal. Olha as conexões, queridos. E no capítulo 19, depois que Elias faz isso, Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias tinha feito. E o espírito do anticristo toma posse da vida de Jezabel. E ela ameaça o profeta e diz que ele ia morrer. E o que acontece com o profeta Elias? Quando acabou a primeira metade, na segunda metade em diante, ele foge. Interessante, queridos. Depois que acabou a profecia dos 3 anos e meio. Né? Ele viu lá, veja a nuvem, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, vai chover. Ou seja, vai acabar a profecia dos 3 anos e meio. E quando acaba essa profecia, aí vem a Jezabel perseguindo ele. E ele foge para salvar a sua vida. Exatamente, para não ver a morte. Elias faz parte da igreja que não vai ver a morte, queridos. Que vai fugir para a caverna, para o lugar que Deus preparou, para o deserto, para lugares escondidos, para um lugar que Deus preparou para ali a sustentar por 1260 dias. E Elias foi sustentado ali por 1260 dias, se é que a gente pode dizer assim.
porque ele estava ali e Deus supriu a ele pão e água. E com a força daquela comida ele foi até o final da sua carreira, para o Monte Horebe, Monte de Deus, cumprimento do seu chamado. Ele não morreu. Tanto que ele foi, mais para frente, arrebatado numa carruagem de fogo, tipificando o arrebatamento da igreja. Claro, todos serão arrebatados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão arrebatados. Mas Elias faz parte da igreja que não vai ver a morte. Ele não viu a morte até aquele arrebatamento. E ele não foi para o céu, o terceiro céu. Ele foi até por entre as nuvens, representando, nos conectando com a igreja, que vai ser arrebatada não ao terceiro céu, mas por entre as nuvens. Jesus descerá do céu e a igreja se encontrará com ele por entre as nuvens. E depois retornará para sacerdotar sobre as nações. E se vocês não sabem, Elias, ele retornou depois que ele foi arrebatado num redemoinho de fogo. Ele foi arrebatado e voltou, queridos. Tem registro que após ele ter sido arrebatado numa carruagem de fogo, ele deixou uma carta para o rei Jeú, se não me engano. Deixou uma carta, ele voltou, tipificando que a igreja voltará com Cristo para sacerdotar por entre as nações. Então, queridos, essa história que eu contei para os irmãos de forma resumida fala acerca do que aconteceu com Elias nos tempos da sua profecia, dos 3 anos e meio sem chuva. É exatamente o que vai acontecer com a igreja no tempo do fim, na primeira metade da última semana, as 2 testemunhas. Milagres para abençoar as nações que vão responder e juízo para aqueles que não responderem. Muito bom, né, queridos? A palavra de Deus é maravilhosa. Eu fiquei maravilhado com isso. Essa sim será a última e maior, o último maior avivamento que vai acontecer com a igreja. Não no Brasil, queridos, no mundo todo. O Brasil vai ter um grande avivamento. Deus está olhando para o Brasil. Meus irmãos, Ele está olhando para todas as nações, queridos. Mas um homem de Deus, um profeta de Deus, sonhou, teve uma visão, não estou nem aí para isso. Se não tiver de acordo com as Escrituras, descarta, queridos. E Deus faz isso mesmo. Ele prova os nossos corações para ver se estamos de acordo com a palavra. Eu não preciso de sonhos e visões para saber o que vai acontecer no tempo do fim. Está escrito. Claro, Deus fala conosco através de sonhos e visões. Ele dá profecias específicas para situações específicas. Mas com relação ao tempo do fim, meus irmãos, se nós não abraçarmos a palavra de Deus, nós seremos enganados. O nosso presidente é enviado por Deus? Enviado por Deus? Não vejo ele enviado por Deus. Ele fez alianças com o budismo, ele fez alianças com Rússia, com China, com África do Sul, países terríveis. Calma aí, tem alguma coisa estranha. Não, queridos, a igreja está dormindo, as 10 virgens estão dormindo. Eu gravei recentemente com os irmãos Ricardo e Wagner Olmos acerca da direita ou esquerda. Qual dos dois você escolhe? Né? E lá nós discorremos de forma equilibrada sobre política. E nós vimos pelas Escrituras o que está reservado para o tempo do fim. Melhoras econômicas do lado de fora, igualdade social, prosperidade na nação brasileira. Não é isso que a gente vê na palavra. A condução da profecia para o tempo do fim é caos, queridos. Só vai piorar. Só que a igreja, ela está aqui para poder fazer a diferença, no sentido de ganhar almas. É isso que importa. Na multiplicação dos peixes, em Lucas 5, daquela pesca milagrosa, ali eles passaram a noite inteira sem pescar nada, e Deus falou, faça ao largo, joga suas redes ali. E aí quando vieram daquela quantidade de peixe, o que Jesus falou para Pedro? Deixa tudo isso aí, vem, eu vou te fazer pescador de homens. Nós oramos pelos governantes, 1 Timóteo 2, e no verso 4 ele diz qual é o contexto, porque Deus deseja que todos sejam salvos. E aí por causa dessa estar ensandecido pelas coisas do lado de fora, porque grande maioria não crê que a igreja estará aqui na grande tribulação, então vamos prosperar para depois subir, e depois que se lasque aqui os que ficarem para trás na última semana, então eles pregam prosperidade. Mas não entendem
Que Deus deseja que todos sejam salvos. É para isso que nós oramos pelos governantes. Para que Deus, através das nossas orações, não permita que um governante maligno de esquerda ocupe o lugar dessa nação. Mas também dizer que o da direita vai dar jeito, não vai. É só para que as nações, a nação brasileira, por exemplo, possa ter a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, queridos. E entender o espírito de profecia do tempo do fim. Que não vai ter melhoras do lado de fora. Não vai ter, queridos. Do lado de fora não vai ter melhoras. E está profetizado que o que vai anteceder a volta de Jesus é a apostasia da igreja. A porta larga. O caminho amplo. É isso, queridos. É apenas um fiel remanescente. Brasil tem 70 milhões de evangélicos. Números não quer dizer nada. Multidão, para mim, não me impressiona. Eu não vejo o Brasil abençoado por Deus, não. Eu não vejo. Pelo contrário, se analisa as igrejas aí, apostasia pura. Que história é essa? Não, a palavra de Deus está solta aqui no Brasil, porque não tem perseguição. Mentira! A gente tem uma total liberdade para pegar a palavra e a palavra de Deus está presa. Quantos que têm esse entendimento que estamos meditando nesse canal, por exemplo, e no canal de outros irmãos que eu já indiquei aqui para vocês? Quantos nas igrejas, nos púlpitos, têm esse tipo de entendimento que nós estamos tendo? 0,1%. São pouquíssimos. Por quê? Estão dormindo. Eu vou para a multidão, queridos? A multidão está errada sempre. De Gênesis a Apocalipse, a multidão está errada sempre. Sempre a maioria está errada. Sempre, sempre, sempre. Porque, para entender as coisas de Deus, são poucos, queridos. São poucos. Então é isso, Esse pequeno parênteses que eu abri aqui, não planejei falar, mas que nós possamos despertar do sono, queridos. No vídeo de ontem, nós gravamos sobre desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. A voz que vai despertar a igreja é a voz da própria igreja, de um fiel remanescente que está despertando, está ao mesmo tempo preparando as 10 virgens. 5 não vão responder e 5 vão responder. Então é tempo de despertar do sono e compreendermos o espírito de profecia, compreendermos a última semana de Daniel, em que nós meditamos aqui de forma resumida, vendo a vida de Elias, o que vai acontecer, um vislumbre do que vai acontecer na primeira metade da última semana e na segunda metade da última semana. Nós precisamos compreender, queridos, mais do que nunca a escatologia. E olharmos para a nossa própria vida, para que nós possamos andar em santidade. É conhecer e andar em santidade. Não é só conhecer e aí negligenciar uma vida de santidade. Ou ser santo, mas ignorar esses entendimentos. Nada disso. Nós precisamos dos dois. Conhecimento e santidade. Amém, queridos? Então é isso. Isso é o que está reservado para o mundo no tempo do fim. Calamidade, queridos. Caos. Não vai melhorar, queridos. Não vai melhorar. E se preparem. Covid foi apenas uma pontinha do iceberg, se é que eu posso dizer assim. Por debaixo da água tem muita coisa para acontecer. Essa é a condução. Eu gostaria de pregar para os irmãos coisas boas, O mundo todo vai aceitar Jesus, vamos todos transformar este mundo, e aí sim Jesus volta. Não. Antes da volta de Jesus, calamidade, caos na terra. E depois sim, Ele vai restaurar este mundo, com as nações que restarão, com a sua igreja amada. E aí sim, será um reino de justiça, paz e alegria. A esperança para este mundo só tem uma, queridos: a volta de Jesus. Amém, queridos? Então, conseguiram compreender sobre o que aconteceu na vida de Elias nos dias da sua profecia? Exatamente o que vai acontecer com a igreja no tempo do fim. Autoridade para juízo e autoridade para bênção para as nações que restarão. Milagres e prodígios maravilhosos vão acontecer também. Nós vamos fazer milagres no nome de Jesus. Tudo o que dissermos será feito. Vidas serão
abençoadas para adentrarem no milênio, não nascerão de novo, mas serão conduzidas para o milênio, e juízo, representado pelos 450 profetas de Baal. Juízo na terra, para os ímpios que não responderem à profecia das duas testemunhas. E nós meditamos no cavalo preto, que tipifica a fome. E de fato, queridos, vai ter muita fome nesse período. Já tem uma estatística, né, de que vai haver muito mais mortes por fome do que propriamente por qualquer outro tipo de morte, outra causa de morte. E imagina na última semana. Fome, queridos. Cavalo preto, fome. Amém, queridos? É isso. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.